Fala, povo! Essa semana eu quero compartilhar com vocês 3 curas de várias que eu passei na minha vida, mas foram as 3 mais fortes. Hoje eu vou estar falando sobre uma. De repente você está passando, de repente você conhece alguém que está vivendo isso, né? Mas a primeira cura que eu queria comentar aqui com vocês aqui, eu só vou comentar aqui nos stories, então ainda tô pensando se eu vou jogar para outra rede social ou não, mas tá relacionado com autocomiseração. Eu fui curado, graças a Deus, e é um processo. A autocomiseração é algo que atrapalha a vida material, espiritual e emocional. E para quem não sabe o que é autocomiseração, é aquele estado que a pessoa se encontra de vítima. Por que é um estado? Porque ela não é aquilo ali. Mas, no decorrer da vida, da circunstância, das coisas, ela se vitimiza de uma maneira que isso fica arraigado no seu ser. E o que acontece? Ela começa a reclamar de tudo. E a gente tem 3 níveis aí da autocomiseração, né? Aquela pessoa que reclama de tudo, reclama das circunstâncias, tudo é contra ela, né? Se sai ali na rua, o pombo caga, problema é ela, né? Se ela vai pra praia, chove, aí por causa dela, né? Todo o problema que acontece da circunstância está relacionado com ela. Esse é um dos pontos. Segundo ponto é a questão reclamação, né? Aquela vitimização em relação às pessoas. Tudo que as pessoas fazem é contra ela, né? A pessoa ali não olhou para ela, tá vendo? Não olhou para mim, porque tá vendo? Deve ter algum problema comigo, que não sei o que, né? Chamou fulano para ir na casa, mas não chamou você. Nossa, é um problemão, vira, né? Uma tempestade num copo d'água, né? Tudo que os outros fazem é contra essa pessoa. É um estado de vítima, assim, avançado, né? E o terceiro, que é o mais problemático, né? E eu acho que é um dos mais difíceis, foi o qual eu me encontrava, aonde de ter essa questão da reclamação das circunstâncias, das pessoas, é reclamar de Deus. E aí a pessoa começa a entender que Deus está contra ela. Então tudo o que acontece foi Deus o culpado. É Deus que fez, é Deus que mandou fazer, é Deus que permitiu, é Deus. Então ela vive a vida reclamando. E eu caí nesse processo, porque eu tinha, assim, na minha cabeça, todos os requisitos para ser uma pessoa vítima, né? Nasci em volta de uma favela, né? Não tive pai, né? Pobre, né? Então todos esses requisitos pareciam que faziam sentido. Não, eu sou vítima mesmo, eu, né, não posso realizar as coisas por causa disso, eu não posso ter as coisas por causa disso. E aí você começa a reclamar com Deus, onde Deus é o criador dos seus problemas. E aí é quando Deus tem, né, que resolver os seus problemas, porque se é Ele que fez, né, então tira toda a minha responsabilidade, né, tira tudo o que eu tenho que realizar. Então esse estado é um estado complicado, e se a pessoa literalmente não cair em si, ela não consegue lidar, ela não consegue resolver esses problemas, ela não consegue sair desse estado da autocomiseração. E tem cura, gente. Eu sou a prova viva disso. Isso tem cura, isso tem libertação. E eu falo que são 3 passos para que você possa, né, se libertar disso. O primeiro passo é, né, porque o autocomiserável, ele pensa, ele fala e ele faz.
Então a pessoa pensa como autocomiserável, ela fala como autocomiserável e ela age como autocomiserável. Você com certeza deve conhecer pessoas assim, que você não pode conversar, chegar do lado que tá sempre, né, vitimizada, um problema atrás do outro. Você não pode falar uma dificuldade, que ela tem uma dificuldade maior que a sua. Com certeza você deve conhecer gente assim, né? E é complicado, porque você não consegue se relacionar com aquela pessoa. Sempre tá ruim, não tem um dia bom, é todos os dias ruim, né? Tudo reclama, tudo, né? É tudo contra ela. E aí a pessoa não vê solução em nada, não consegue olhar diferente, não consegue... Por quê? Porque ela está arraigada nesse estado da autocomiseração, da vitimização. E eu passei um bom tempo por causa disso, até o dia que eu caí em si. Tive que cair em si. E assim, para que possa sair, né, desse estado, nós temos que parar de pensar como autocomiserável, de falar e de agir. E o mais difícil para mim foi parar de pensar. Porque a ação eu consegui, parar de falar eu consegui, mas parar de pensar é complicado, é um processo, né? Então, você pode ser curado de um dia para o outro? Pode, mas tem gente igual eu, foi um processo, eu tive que treinar, eu tive que criar hábitos para que eu pudesse me libertar disso, ser curado disso. E teve uma coisa que aconteceu, que foi o start para a cura. Pega a senha. Esse cair em si foi um dia quando eu estava no começo da missão, né, do Expresso Sorriso, e eu tinha que ir para o Hospital das Clínicas, né? Eu estava vivendo pela fé, já estava tipo assim no segundo ano, uma dificuldade, vivendo de doações, né, e num estado complicado. E eu tinha que ir para uma reunião no Hospital das Clínicas, eu não tinha dinheiro nem para pôr gasolina, nem para pegar um ônibus, eu fui a pé. Eu lembro que na época eu andei aí uns 20 quilômetros. Cheguei suado na reunião, saí de lá reclamando, né? Que estrutura, como que pode, né? Reclamando com Deus, um servo de Deus tá nessa situação, olha aí, né? E aí eu parei numa sarjeta, parei numa calçada. E de frente tinha várias casas para alugar. E ali Deus falou comigo. E ali eu comecei a reclamar, porque eu vi uma pessoa saindo, né, da casa. E era aluno lá da faculdade. Eu falei, olha aí, Deus, esse povo aí vai para a faculdade só para fumar maconha, para fazer festa. E teu filho, né, olha, o autocomiseração sabe argumentar. Teu filho amado tá na obra e não tem dinheiro, né, para poder fazer a obra. Que absurdo, olha como que o senhor deixa. É assim que o senhor ama seus filhos. E aí tem outra coisa, eu tinha um problema com paternidade. Pega a senha, que depois vocês vão entender que aí na semana foi a segunda cura que eu tive forte na minha vida. E aí eu comecei a reclamar e Deus pegou e falou comigo ali na hora. Isso tá no meu livro, tá? Se você quiser adquirir, você fala comigo. E aí Deus falou comigo o seguinte. E ali Deus falou comigo, por que você tá reclamando comigo? O que eu tenho a ver com isso? Eu te dei condições, eu te dei saúde para você trabalhar. Eu te dei bons empregos. O que você fez com o dinheiro? Você está me culpando por causa de uma administração errada que você teve. Por que você não pensou nisso? Né? Para quem conhece a minha vida, a minha história, sabe que eu fui 7 anos viciado em prostituição, né? Fui abusado quando criança. Eu vou falar isso também. É um processo da cura que eu tive, que vai ser o terceiro, vai ser o final. Então você tem que ouvir. Você gastou todo o dinheiro com noite, com bebida, com mulher. E agora você está querendo colocar esse fardo, esse peso na minha conta. Assuma a responsabilidade. E aí ele falou comigo assim, assuma a responsabilidade dos seus atos.
O autocomiserável, ele põe a culpa sempre no outro, na circunstância ou em Deus. Eu estava nesse terceiro nível aí. E ele falou: assuma os seus atos, assuma as consequências do que você faz. A partir do momento que você assumir a responsabilidade da sua vida, parar de culpar os outros, você vai mudar. Vai ter diferença na sua vida, na sua história. Uau, pega a senha. Gente, eu tive que mudar. Foi ali anos pedindo perdão para Deus de todos os atos que eu coloquei na conta dele, das pessoas. Eu tive que pedir muito perdão. E eu tive que reconhecer os meus erros, assumir a responsabilidade de fazer diferente. Foi o processo que aconteceu na minha vida para que eu pudesse ser curado da autocomiseração. Ninguém imagina isso, né? Muitas vezes as pessoas só vê, né, as conquistas, as coisas que a gente passa de legal, mas ninguém vê as coisas difíceis que acontecem com a gente. Então, deixa Deus falar com você. Que Deus abençoe a sua vida. E que... Peraí, amor, tô fazendo um vídeo aqui. E que a minha história possa servir de exemplo. E possa trazer cura, talvez, aí para sua vida. Ou para alguém que necessita. Mas foi o que Deus fez na minha vida. Pega a senha.